Você entra no seu carro em uma manhã de terça-feira comum e gira a chave ou aperta o botão de partida. O motor desperta com aquele som familiar que você já não nota mais. É um ronco suave e constante que parece indicar que tudo está em ordem. Você ajusta o espelho e olha para o painel de instrumentos, onde as luzes se apagam uma a uma. Mas existe um número pequeno no canto da tela que você ignora quase todos os dias. É a quilometragem para a próxima revisão. Você acredita que sabe exatamente o que precisa fazer. Você acredita que trocar o óleo a cada 10.000 quilômetros é uma regra absoluta escrita em pedra. Você acredita que a luz de advertência é sua melhor amiga. No entanto, enquanto você dirige pela avenida principal e sente o movimento suave da suspensão, algo parece diferente hoje. Você começa a perceber pequenos detalhes. O som do motor parece um pouco mais áspero do que no ano passado. A resposta do acelerador tem um atraso de milissegundos que você nunca havia notado. Você estaciona em frente a uma oficina que não é a sua habitual. O cheiro de metal quente e graxa paira no ar. Um mecânico de meia-idade com as mãos marcadas pelo tempo se aproxima de você. Ele não tenta vender nada. Ele apenas olha para o seu carro e pergunta: há quanto tempo você não abre o capô para cheirar o óleo? Você ri porque óleo não é algo que se cheira, mas ele permanece sério. Ele diz que o que você não sabe sobre aquele fluido dourado está silenciosamente drenando sua conta bancária. O mecânico convida você para entrar na área de serviço. O som de ferramentas pneumáticas ecoa contra as paredes de concreto. Você caminha entre carcaças de metal e motores expostos que parecem corações mecânicos abertos. Ele aponta para um motor desmontado em uma bancada. Você vê uma substância preta e espessa que parece graxa de sapato entupindo as passagens de metal. Ele explica que aquele dono seguiu todas as recomendações do manual da fábrica. Ele trocou o óleo exatamente no prazo, mas o motor morreu assim mesmo. Você sente um frio na espinha porque aquele carro é do mesmo modelo que o seu. O especialista explica que a primeira grande mentira é que o óleo dura 10.000 quilômetros para todos os motoristas. Ele pergunta se você dirige no trânsito pesado ou se faz trajetos curtos, onde o motor nem chega a esquentar totalmente. Você confirma que sim. Ele sorri de forma triste e diz que para o seu carro isso é considerado uso severo. Se você segue o manual padrão, você está matando seu motor lentamente. O óleo se contamina com combustível não queimado e vira um ácido que corrói as juntas internas. Você olha para suas próprias mãos e depois para o carro lá fora. A sensação de segurança que você tinha ao sair de casa começa a desaparecer. Você se senta em um banco de madeira descascada enquanto o mecânico limpa as mãos em um pano encardido. Ele começa a listar as coisas que ninguém diz nos comerciais de televisão. Ele fala sobre a viscosidade e como a ideia de que o óleo mais grosso é melhor para motores velhos é um mito perigoso que pode impedir a lubrificação nas partes mais altas do motor durante a partida a frio. Você lembra de um amigo que sempre usava óleo pesado para parar vazamentos e agora entende por que o carro dele batia pinos todas as manhãs. O ar na oficina é denso e você sente o calor irradiando dos elevadores hidráulicos. O especialista explica que a cor do óleo na vareta não diz quase nada sobre a qualidade dele. Um óleo que fica preto rápido pode estar apenas fazendo o trabalho dele de limpar o motor, enquanto um óleo que permanece limpo demais pode estar deixando a sujeira acumulada nas peças internas. Você percebe que passou anos julgando a saúde do seu carro com base em aparências superficiais. A conversa muda para os filtros. Você sempre achou que o filtro era apenas uma peça barata de papel que não importava muito. O mecânico pega um filtro cortado ao meio e mostra a diferença entre uma marca original e uma falsificada ou de baixa qualidade. As válvulas internas de segurança são de plástico vagabundo que derrete com o calor. Se o filtro entope e a válvula não abre, o óleo para de circular e o metal toca ao metal. Você imagina os pistões do seu carro raspando nas paredes dos cilindros a 3.000 rotações por minuto sem proteção alguma. O som imaginário de metal rangendo faz você se encolher. Ele diz que economizar R$ 10 no filtro é o caminho mais rápido para gastar R$ 10.000 em uma retífica completa. Você começa a entender que a economia que você achava que estava fazendo era na verdade uma dívida que você estava acumulando para o futuro. Enquanto vocês caminham de volta para o seu carro, a luz do sol atinge a lataria e você vê o seu reflexo. Você não é mais apenas um passageiro passivo. Você começa a ver o veículo como um organismo vivo que respira e precisa de cuidados específicos, e não de fórmulas genéricas. O mecânico menciona que as montadoras querem que o carro dure apenas o suficiente para você não reclamar da garantia, mas não tanto que você nunca precise comprar outro.
Existe um conflito de interesses entre quem fabrica o carro e quem quer que ele dure 20 anos. Você percebe que as recomendações de troca de óleo estendidas são muitas vezes ferramentas de marketing para dizer que o custo de manutenção é baixo, e não uma decisão de engenharia para proteger o motor. O ambiente da oficina parece mais claro agora. O mistério das quebras repentinas começa a ser substituído pela lógica da degradação química. Você entra novamente no seu carro e coloca as mãos no volante. A textura do couro parece diferente. Você liga o motor e desta vez você realmente escuta. Você presta atenção na subida do ponteiro de temperatura. O mecânico bate no vidro e faz um último alerta sobre os aditivos de prateleira que prometem milagres. Ele diz que a maioria deles apenas altera o pacote químico que os engenheiros levaram anos para equilibrar. Você olha para o painel e percebe que aquele número de quilometragem não é um comando, mas uma sugestão que deve ser analisada com inteligência. Você sente uma estranha mistura de ansiedade e poder. Ansiedade por saber que errou no passado, e poder por saber que pode mudar o destino do seu carro a partir de agora. A estrada à frente parece a mesma, mas sua visão sobre cada engrenagem que gira sob seus pés foi alterada para sempre. Você acelera suavemente e sai da oficina, sentindo o peso da verdade sobre o fluido que corre nas veias de acerto do seu veículo. A jornada de descoberta continua enquanto você dirige para casa. Você passa por postos de gasolina e lojas de autopeças e olha para as placas de troca de óleo em 5 minutos com um olhar de desconfiança. Você entende agora que a pressa é a inimiga da precisão. Você pensa nos milhares de motoristas que estão trocando o óleo agora mesmo e usando o lubrificante errado apenas porque estava em promoção. O mundo automotivo parece cheio de armadilhas invisíveis. Você decide que vai investigar mais fundo. Você quer saber sobre os fluidos de transmissão que as fábricas dizem ser vitalícios, mas que os especialistas dizem que apodrecem após 60 mil quilômetros. Você quer saber sobre as velas de ignição e as correias. Cada componente do seu carro agora parece uma peça de um quebra-cabeça, que você está apenas começando a montar. A sensação de ser um motorista comum está ficando para trás, e você está se tornando um guardião da sua própria máquina. Ao chegar na sua garagem, você desliga o carro e permanece sentado em silêncio por um momento. O estalo do metal esfriando soa como um sussurro. Você abre o manual do proprietário que estava esquecido no porta-luvas. Você folheia as páginas e encontra a seção de manutenção. Pela primeira vez, você não lê apenas as tabelas, mas as notas de roda. Você encontra a definição de uso severo e percebe que 90% dos motoristas urbanos se encaixam nela. Você descobre que o tempo é tão importante quanto a quilometragem. Se o carro fica parado, o óleo oxida. Se o carro anda pouco, o óleo se contamina. Você fecha o livro com uma certeza renovada. O conhecimento que você adquiriu hoje é apenas a ponta do iceberg. Você está pronto para desmascarar cada uma das 17 mentiras e garantir que seu dinheiro fique no seu bolso e seu motor permaneça potente por muitos anos. A estrada para o conhecimento total sobre seu carro acaba de começar. A semana seguinte ao encontro na oficina trouxe uma mudança profunda na maneira como você percebe o mundo ao seu redor. Cada vez que você entra no carro e sente o cheiro do estofado ou ouve o som da porta fechando, você se lembra das palavras do mecânico. Você decide que não será mais uma vítima da ignorância. Você começa a pesquisar sobre os fluidos de transmissão e descobre a próxima grande mentira que as montadoras tentam esconder. Elas chamam o fluido do câmbio de vitalício. Elas afirmam que você nunca precisará trocar esse óleo durante toda a vida útil do veículo. No entanto, você aprende que a vida útil para uma fábrica é de apenas 150 mil quilômetros, enquanto você deseja que seu carro dure muito mais do que isso. Você descobre que dentro da caixa de marchas existem discos de fricção que se desgastam e soltam partículas microscópicas de metal. Se o fluido não for trocado, essas partículas se tornam uma lixa que destrói as válvulas internas. Você sente uma indignação crescente ao perceber que o conselho de não mexer no câmbio é na verdade uma sentença de morte programada para a peça mais cara do seu automóvel. Você retorna à oficina do velho mecânico na quinta-feira pela manhã. O céu está nublado e o ar está fresco. Você quer saber sobre o sistema de arrefecimento. Você sempre acreditou que bastava completar o reservatório com água da torneira se o nível estivesse baixo. O especialista solta uma risada rouca e balança a cabeça negativamente. Ele pede para você olhar dentro de um radiador velho que está jogado em um canto. O interior está tomado por uma crosta avermelhada de ferrugem e cálcio. Ele explica que a água da torneira contém cloro e minerais que corroem o alumínio do motor de dentro para fora. Ele diz que o aditivo de radiador não serve apenas para não deixar a água ferver, mas para manter o pH equilibrado e lubrificar a bomba de água.
Você percebe que cada vez que você economizou alguns centavos usando água comum, você estava na verdade criando pequenos buracos nos dutos de metal do seu motor. A complexidade da máquina começa a parecer uma sinfonia, onde cada instrumento precisa estar perfeitamente afinado para que a música não se torne um barulho ensurdecedor de metal quebrando. A conversa se volta para os pneus e a suspensão. Você aprende que a calibragem correta não é apenas uma questão de conforto ou de evitar furos. Um pneu com a pressão errada aumenta o consumo de combustível e sobrecarrega as buchas de borracha da suspensão. O mecânico mostra como um amortecedor cansado pode fazer com que o pneu perca o contato com o solo em milissegundos cruciais durante uma frenagem de emergência. Você começa a entender que a manutenção preventiva não é um gasto, mas um seguro de vida. Você olha para os seus pneus e tenta ler as datas de fabricação que você nunca soube que existiam. Você descobre que a borracha tem um prazo de validade e que mesmo um pneu com desenho profundo pode ser perigoso se estiver ressecado pelo tempo. O conhecimento flui como o óleo novo entrando em um motor limpo, e você sente que a ansiedade inicial está sendo substituída por uma confiança sólida e racional. O mecânico então toca em um ponto sensível, que é o sistema de freios. Você achava que bastava trocar as pastilhas quando elas começavam a chiar. Ele explica que o fluido de freio é higroscópico, o que significa que ele absorve a umidade do ar com o passar dos meses. Se o fluido tiver muita água, ele pode ferver durante uma descida de serra longa e criar bolhas de vapor que impedem o freio de funcionar exatamente quando você mais precisa dele. Você sente um calafrio ao imaginar o pedal de freio indo até o fundo, sem oferecer resistência alguma enquanto você desce uma montanha com sua família. Você percebe que a segurança do seu veículo depende de detalhes invisíveis que a maioria das pessoas ignoram por anos a fio. A verdade sobre o seu carro é como uma cebola com muitas camadas, e você está finalmente chegando ao núcleo de tudo. Enquanto o dia avança, você observa o mecânico trabalhar em outros veículos. Você vê pessoas chegando com carros luxuosos que estão sendo destruídos pela negligência e pessoas com carros populares que estão impecáveis porque os donos entendem a mecânica. Você percebe que o valor de um carro não está no preço de tabela, mas no cuidado que ele recebe. O especialista entrega a você uma lista escrita à mão, com os intervalos reais de manutenção para quem dirige na cidade. Ele recomenda trocar o óleo do motor a cada 5.000 km ou 6 meses e o fluido do câmbio a cada 60.000 km. Ele sugere limpar o sistema de arrefecimento a cada 2 anos, com água desmineralizada e o aditivo correto. Você guarda aquele papel como se fosse um mapa para um tesouro escondido. Aquele pedaço de papel encardido vale mais do que todos os manuais genéricos que você já leu. Você se prepara para partir, mas antes o mecânico faz um último alerta sobre as velas de ignição e as bobinas. Ele explica que uma vela gasta exige mais esforço da bobina para gerar a faísca e que isso pode queimar o módulo eletrônico do carro, que custa milhares de dólares. Mais uma vez o tema da economia burra aparece. Trocar as velas no tempo certo evita o colapso do sistema elétrico. Você agradece ao homem cujas mãos contam histórias de décadas de luta contra o desgaste mecânico. Você sente que ele não apenas consertou seu entendimento sobre carros, mas também sua postura diante dos problemas da vida. Você aprendeu que ignorar os sinais de alerta nunca faz o problema desaparecer, mas apenas o torna mais caro e perigoso no futuro. Ao sair da oficina pela última vez, você dirige com uma sensação de clareza absoluta. Você não sente mais que o carro é uma caixa preta misteriosa que pode falhar a qualquer momento. Você sente que ele é um parceiro que responde ao seu cuidado. Você passa por uma loja de conveniência e compra um caderno pequeno para anotar cada intervenção que fizer a partir de agora. Você decide que será o melhor proprietário que esse carro já teve. Você entende que a verdadeira liberdade de dirigir não vem apenas da velocidade, mas da certeza de que cada parafuso e cada gota de fluido estão em perfeita harmonia. A estrada à frente se abre larga e convidativa sobre a luz do fim de tarde. Você chega em casa e estaciona o carro na garagem. Antes de entrar, você abre o capô uma última vez. O calor do motor sobe ao seu encontro, e desta vez o cheiro de metal e óleo parece reconfortante. Você puxa a vareta do óleo e observa o nível com precisão. Você olha para as mangueiras e para o reservatório de expansão. Tudo parece em ordem, mas agora você sabe o que procurar, além da superfície. Você sabe que a próxima revisão será feita nos seus termos, e não nos termos de uma empresa que quer vender um carro novo para você. Você fecha o capô com um batido seco e firme que soa como uma promessa cumprida. A noite cai e você se senta na sala de estar refletindo sobre tudo o que aprendeu. Você percebe que o conhecimento removeu o medo.
Você não tem mais receio de que uma luz se acenda no painel, porque você estará passos à frente de qualquer falha. Você entende que as mentiras que lhe contaram serviam para manter você dependente e vulnerável. Agora você tem o controle total. Você sorri ao pensar que amanhã de manhã o ronco do motor terá um significado completamente novo para você. Você não é mais apenas um motorista que gira a chave e espera o melhor. Você é o mestre da sua máquina e o protetor do seu patrimônio. A jornada de descoberta terminou, mas a vida longa do seu motor está apenas começando. Você dorme tranquilo sabendo que a verdade é o melhor lubrificante para uma vida sem sobressaltos mecânicos. O sol nasce na quarta-feira e você se levanta com uma energia renovada. Você sabe que o caminho para a longevidade do seu veículo exige disciplina e atenção constante, mas você está disposto a pagar esse preço. Você olha para as chaves do carro em cima da mesa e sente orgulho. Você agora faz parte de um grupo seleto de pessoas que não são enganadas pelas aparências. Você sabe que o fluido dourado que corre lá dentro é a alma do motor, e você cuidará dessa alma com todo o respeito que ela merece. A história do seu carro agora tem um novo capítulo, onde o desgaste é combatido com sabedoria e a economia é fruto da inteligência e não da omissão. Você caminha até a garagem e entra no veículo, sentindo o conforto do assento e a firmeza do volante. Ao dar a partida, você ouve a música das engrenagens trabalhando em perfeita sincronia. Você acelera e sai para a rua, sentindo que cada quilômetro rodado agora é uma vitória da verdade sobre a mentira. A paz de espírito de um motorista consciente é o maior luxo que o dinheiro não pode comprar, mas que o conhecimento pode proporcionar. Você segue em frente com o coração tranquilo e o motor impecável.